Mas basicamente é perceber como é que os nossos sentidos são estimulados e como é que o nosso cérebro decifra essa informação. Um enólogo é mais ou menos o que eu costumo dizer isto, fazer esta analogia, como um tocador de um instrumento que vai aprimorando os seus sentidos. O que é que torna o vinho verde único no mundo? O vinho verde tem duas características principais que o distinguem dos outros vinhos todos em Portugal, que é a proximidade ao mar, as vinhas estão muito perto do mar, e depois é a parte orográfica, a parte do relevo. Haverá sabores que se vão perder no tempo? Provavelmente sim. Qual é a diferença entre um vinho premium e ou de alta qualidade e um vinho mais fracote? Vocês utilizam técnicas genéticas para tentar reduzir a fragilidade, digamos, das vinhas para essas doenças? Quais são os riscos e as vantagens de expandir o vinho verde no estrangeiro? Estratégias específicas para atrair os jovens e papel dos influenciadores da comunicação social, os influencers. Os influencers são importantes, mas são limitados. Não é? As alterações climáticas e a adaptação da região trouxe aspectos positivos. Se nós conseguimos vindimar as uvas, como agora vindimamos normalmente a partir do início de setembro, nós estamos a colher as uvas mais cedo, porque estamos a fugir do equinócio, estamos a fugir do início das chuvas. Bem-vindos a mais um podcast para bom entendedor. Eu sou o Ricardo Ribeiro e hoje tenho o gosto de ter comigo o Bruno Almeida, que é um dirigente de marketing da Barcos Wines, portanto de vinhos verdes em concreto. Nós já vamos falar muito sobre vinhos verdes hoje, né? Mas tu tens uma licenciatura em Engenharia Biológica. Como é que foi essa transição de Engenharia Biológica para os vinhos verdes? A engenharia biológica, por princípio, por definição, é a engenharia que estuda os bichinhos biológicos, as coisas pequeninas. Dentro desta licenciatura existe sobretudo dois grandes ramos, que acaba por ser uma derivada da engenharia química. O ramo das pessoas que trabalham mais na área do ambiente, das águas, das hectares, das éteres, por aí fora, e as pessoas que se especializam um bocadinho mais na área alimentar, vinhos, queijos, iogurtes, etc. Eu segui um bocadinho essa área, mal terminei a licenciatura, que fiz alguns cursos de prova de vinhos, que era uma área que me interessava. Sobretudo a parte da prova. Curiosamente, acabei por fazer um estágio, ao final do curso, em França, relacionado com queijos, com o aproveitamento do soro do leite de queijo, assim uma coisa um bocado específica. Depois, e isso produz uma bebida alcoólica, é? Não. Um vinho, uma cerveja, não. Não, aproveita-se o soro por acaso é uma coisa curiosa para as pessoas também saberem, em cultura geral. O soro que sobra do leite para a produção do queijo é um resíduo difícil de tratar, porque é muito ácido, é um problema para a indústria. E hoje em dia ele praticamente é todo aproveitado, porque na prática é tudo o que sobra do leite, exceto o queijo, é o soro, por isso é muito rico, do ponto de vista de minerais e proteínas e por aí fora. E eu fui estudar como é que aquilo se podia aproveitar noutras áreas alimentares. Mas, quando regressei a Portugal, interessei mais pela área dos vinhos e pronto, e depois comecei a seguir mais a área técnica e depois, ao fim de mais ou menos 10 anos, como é normal em muitas pessoas que trabalham nesta área da engenharia, acabam por se especializar um bocadinho na área da gestão ou do marketing, pronto, e fui derivando por aí. E tu estiveste na Comissão dos Vinhos Verdes, no marketing dos vinhos verdes. Portanto, eu comecei no laboratório, na área técnica, na área das provas, como dizias, sobretudo nessa área, mais da parte da análise sensorial. Estudei um bocadinho o que isso era. O que é? Boa pergunta. O que é isso da análise sensorial? O que é isso? Neste contexto. Sim, como diz esta junção de palavras, na prática é nós então estudarmos ou analisarmos aquilo que os sentidos nos dão. E pronto, eu tinha algumas noções já daquilo que era a psicofisiologia, como é que funciona o nosso cérebro, por aí fora, pronto, mas basicamente é perceber como é que os nossos sentidos são estimulados e como é que o nosso cérebro decifra essa informação. Quando eu cheiro uma maçã, ou uma pera, ou uma laranja, o meu nariz tem algumas células olfativas, detectam determinadas moléculas que são voláteis, por isso é que eu as sinto, e por isso emitem um sinal ao cérebro. O nosso cérebro tem umas caixinhas onde eu guardo o aroma da maçã, ou o aroma da madeira, o aroma enfim, tudo aquilo dos aromas que nós temos.
e chama-lhe o nome e identifica e transmite-nos essa informação. Pronto, isso na parte olfativa e depois na parte gustativa, mais ou menos. Portanto, quando tu dizes análise sensorial, tu queres dizer pegar, neste caso, no vinho, Certo. prová-lo Certo. e pegar e dizer isto tem sabor disto, sabor daquilo, sabor daquele outro, cheira a isto, Certo. cheira a aquilo, Isso. não é? E isso é que são as caixinhas do cérebro da gente Dos mete, aromas, exatamente. dos aromas, e que dão origem àquelas... Mas se pensarmos num cego, ele faz exatamente o mesmo procedimento para ler, não é? Ele toca no braille Sim, com os dedos, aí o sentido é o tato, não é? sim. E pelo sentido tato vai decifrando e vai lendo. É o mesmo processo que nós cheirarmos qualquer coisa. Estamos a falar de um vinho, mas pode ser qualquer coisa. Na parte gustativa, na boca, é que nós sabemos o ácido, o salgado, o amargo e o doce, que é o que a nossa língua detecta. Mas um enólogo parece detectar coisas absolutamente extraordinárias, não é? Porque quando a pessoa vê aqueles rótulos das garrafas e vê aquelas descrições curiosíssimas, muitas vezes, poéticas, diria, aquilo não será um pouquinho de exagero por vezes? O que é que achas? A palavra que eu uso é exatamente essa que dizias. Eu uso poesia. Muitas vezes é poesia. Mas pronto, como tudo na vida, tem que ser bem embrulhado e um técnico, um marketing, tem que ser bem embrulhado. E hoje em dia até se está a tentar fugir um bocadinho daqueles que são os designativo comuns, dos vinhos, do frutado e do floral. Pois. E usar até outras palavras mais sensoriais, curiosamente, como dizer que uma acidez é vibrante ou é... mais mecânicas, é? Certo, também, para transmitir ao comum dos mortais as sensações que nós podemos identificar, de facto, num vinho. Isso é inequívoco. Ou seja, dois enólogos dizem a mesma coisa? Não, dois enólogos nunca dirão a mesma coisa. Isso é... Bom, enfim, não é provavelmente uma ciência exata, que é aquela que eu estou mais habituado. É assim, eu costumo dizer, pronto, e também indo um bocadinho atrás na questão que estavas a colocar, um enólogo é mais ou menos o que eu costumo dizer isto, fazer esta analogia, como um tocador de um instrumento. Ou seja, há pessoas que têm de facto uma aptidão inata, em que têm um olfato mais apurado, ou um sentido tátil mais apurado, ou enfim, o que for, e que depois, ingressando numa carreira de provador de vinho, ou de azeites, ou de queijos, ou de águas, que também há, e café, são outras áreas onde a análise social está muito evoluída, que vai aprimorando os seus sentidos. Quem já tiver, do ponto de vista inato, quem já tiver um dote natural para a música, toca qualquer instrumento muito mais facilmente, Claro, uma autodidata. evidentemente. Quem não tiver, com muitas horas de trabalho, chega lá. É mais difícil, mas chega lá. Por isso, normalmente, quem segue este ramo, ou são pessoas de facto que têm alguma, pronto, são mais sobredotadas, entre aspas, digamos assim, têm mais alguma acuidade sensorial, que é assim que se chama, para a área, ou então desenvolvem ao longo do tempo e cheirando muitos vinhos, treinando muitas vezes, Pois. como um aluno a fazer exercícios de física, treinando muitas vezes chega lá. Há uns que chegam lá mais rápido, outros chegam lá mais Sem devagar. dúvida, É igual. sem dúvida, sem É dúvida. Portanto, indo ao vinho verde especificamente, que é a tua especialidade, penso eu, não é? Sim. O que é que torna o vinho verde único no mundo? O que é o vinho verde? Certo. Explicando um bocadinho atrás, para quem nos ouvir também perceber a lógica, nós neste momento temos o mundo dos vinhos dividido basicamente em dois grupos, fazendo assim um paralelismo bélico, a nato e quem não está na nato. Os chamados países do velho mundo, onde está a cultura greco-romana e onde os vinhos são hoje em dia mais produzidos, estamos a falar da França, Itália e Espanha, são os três maiores produtores mundiais de vinho, mas onde está depois também a Alemanha, Portugal, por aí fora, tem o seu sistema organizado em regiões, aquilo que nós chamamos, que as pessoas já ouviram falar muitas vezes, que são as DOP. A DOP quer dizer Denominação de Origem Protegida. Certo. Isto foi a forma de, politicamente e socialmente, se organizar organicamente as regiões que produzem um determinado produto com umas certas características. Pronto, e então surgiram para os queijos, para os enchidos, para os vinhos, sobretudo, que isto tem muito a ver com os vinhos, estas DOP, estas regiões protegidas. Exemplos muito fáceis que as pessoas conhecem. Champagne é uma região da França. Uma região da França. A Rioja é uma região de Espanha. Os vinhos verdes é uma região em Portugal. Em Portugal temos
Sobretudo Douro Verdes, a norte, depois temos a Bairrada e o Dão, logo abaixo de nós, depois temos... Mas já não são verdes. Já não são verdes, mas são tudo DOPs. Sim, sim, ao Alentejo claro. são DOPs. Temos 31, se não estou em erro, inclusive algumas nas ilhas. E na prática, o que são as DOPs? Como a palavra diz, são denominações, são nomes, neste caso é o vinho verde, de origem, quer dizer que tem uma origem geográfica delimitada, específica, e que são protegidas, DOP. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que na região dos vinhos verdes, ou na região do Douro, para fazer o paralelismo, a natureza, a palavra que se usa internacionalmente é o terroir, aquilo que define aquele território, é de tal forma específica e diferente do resto do vizinho, ao lado de 20 km, que tem características naturais para produzir um produto, neste caso são as uvas, que depois fermentadas dão um vinho diferente. O que é que isto quer dizer? Hipoteticamente, se eu tiver uma vinha, por exemplo, plantada da uva loureiro, no Vale do Lima, e pegasse naquela vinha e a levasse 100 km para baixo, para a zona da Bairrada ou para Coimbra, digamos assim, número de cidades, para sair fora das DOPs, a mesma vinha, a mesma planta ia produzir uvas totalmente diferentes. Por isso não se podem replicar. Por causa da terra que tem, não é? Por causa do solo, por causa da profundidade do solo, o tipo de matéria orgânica que o solo tem, por causa das montanhas, por causa do mar. O vinho verde tem duas características principais que o distinguem dos outros vinhos todos em Portugal, que é a proximidade ao mar. As vinhas estão muito perto do mar, como está a região da Bairrada, por exemplo, a região do Tejo. Pode ser 100 km, não é? Sim, mas há vinhas a 10 km do mar. O que não é muito normal, mesmo em termos globais no mundo, a maior parte das regiões vitícolas estão um bocadinho mais protegidas na influência do mar. Para as uvas ficarem mais maduras. E é um mar sério, não é? É um mar Mediterrâneo. E depois é a parte orográfica, a parte do relevo. A região dos vinhos verdes tem sobretudo solos de origem granítica. O granito, por isso as plantas, como toda a gente sabe, vão à terra e tiram água e sais minerais, por isso aquilo que elas retiram é específico desta região. São sobretudo solos graníticos. Mais de 90% do solo aqui é de origem granítica. E depois é uma região também com uma topografia, um relevo muito irregular. Nós temos muitas pequenas montanhas e os vales dos rios estão orientados todos aqui na região de este para oeste. Quer dizer que os ventos do mar, que são ventos fortes, que nós sabemos aqui os nossos ventos aqui nas nossas praias do norte, penetram a região para o seu interior e dessa forma vão modelar um bocadinho o clima. Certo. E por isso chove muito, isso tem uma influência grande logo em todas as plantas, não só na vinha, mas em todas. E depois tem temperaturas amenas, não é? Não temos temperaturas tão altas como tem o Alentejo ou o Alto Douro, por exemplo, e temos temperaturas mais regulares ao longo do ano. Por isso, estas condições climatéricas e de solo não existem em mais parte nenhuma do mundo, por isso o vinho aqui é diferente de todo. Pronto, isso é o que faz... e porquê é que se chama verde? Porque se chama verde. Há duas correntes, digamos assim. Uma que é mais simplista, que associa o vinho verde à região, porque a região é muito verde, o Minho é muito verde. Claro. E depois uma região histórica que faz um pouco mais sentido, que era tradicionalmente aqui as uvas, porque nós tínhamos proximidade ao mar e as vinhas eram plantadas à volta dos campos, em bordura, por aí fora, pois as uvas não amadureciam tanto, ficavam mais verdes, não é? Por isso, porque em português isto não é comum a outras línguas, por exemplo, a língua inglesa não é comum, mas em português verde tem os dois significados, não maduro e verde de cor verde. Claro. E aqui nesta segunda corrente é isto, as uvas não estarem tão maduras, estavam mais verdes, depois os vinhos eram mais frescos, quando mais frescos tinham mais acidez, eram menos graduados, tinham menos grau de álcool, por isso produzia-se aqui nesta região do Minho, tradicionalmente vinhos que tinham um perfil diferente dos outros vinhos. Que a designação em Portugal, verde maduro, é curiosa porque só existe em Portugal, não há nenhum país do mundo que tenha esta dicotomia maduro, porque assim, efetivamente as uvas dos vinhos verdes são uvas maduras também. Pois, tem que ser, não é? Tem que ser. Há duas castas autóctones, não é? O loureiro e o vinhão. O que é que as distingue? Sim, nós aqui na região dos vinhos verdes temos cerca de 45 castas indicadas e chama-se recomendadas, ou seja, são as castas que foram escolhidas pelo Conselho Regulador, que neste caso é a Comissão dos Vinhos Verdes, como aptas a produzir vinho verde.
Ou seja, se houver uma uva qualquer que venha aqui de Itália, da França e por aí fora, não é reconhecida para produzir vinho verde. Dentro destas dezenas de castas, há algumas que são mais específicas e que estão mais plantadas. O Loureiro é a principal uva branca e o Vinhão é a principal uva tinta. Certo. São estas as duas principais. Mas pronto, em termos de castas, quer dizer, fiquei com a ideia de que só pode pegar numa casta qualquer e trazer para aqui e temos vinho verde na mesma? Nem por isso. Ou seja, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A uva Sauvignon Blanc, há duas uvas principais no mundo inteiro plantadas. Quase todas as uvas têm origem francesa. O Sauvignon Blanc e o Chardonnay, que deve ser a uva, creio, a uva branca mais plantada em todo o mundo. Nós podemos trazer um vinho, podemos trazer uma uva, uma planta de Sauvignon Blanc e plantar aqui na região dos Vinhos Verdes. A nossa empresa tem vinho Sauvignon Blanc e produzimos, mas não é uma casta autóctone. O que é autóctone? Quer dizer, é uma planta que cresceu naturalmente naquela região. É importada, Sim. digamos assim. E ela pode ser integrada num lote com outras uvas de vinho verde. No nosso caso, esse vinho até é designado como vinho regional Minho, não é DOP vinho verde, é vinho regional Minho, quer dizer que é uma segunda designação, que chamam-se as IGs, indicações geográficas, que todas estas DOPs têm, em Itália, em Espanha, em França, em Portugal, todas as regiões têm, em que é permitido aos produtores usarem, por exemplo, uvas diferentes, que não sejam reconhecidas para a DOP. E elas não se chamam vinho verde, mas sabe a vinho verde, ou não? Não, normalmente é muito não. diferente. É, porque a planta, quando ela é autóctone, ela tem alguns séculos de história de adaptação fisiológica ao terreno, ao solo, ao Autóctone clima. quer dizer séculos, já, não é? Não E foi... por isso há ali alguma identidade, e se eu fizer um vinho, como nós dizemos extremo, ou monovarietal, quer dizer que usamos uma só uva, aqui na região dos vinhos verdes, 100% Chardonnay ou Viognier, que é outra casta francesa, tem algumas características da região dos vinhos verdes, talvez a acidez, também seja uma acidez boa, marcante, por aí fora, mas depois do ponto de vista aromático ela já se desvia um bocadinho daquilo que é o perfil do vinho verde. E por isso, ou seja, a DOP é isso mesmo, é o conjunto de características que tem o terreno, o solo e as pessoas também, para fazer com que o produto seja diferente. Pronto, falaste em 30 e tal castas autóctones, vá lá, que são usadas, são reconhecidas para usar no vinho verde, e os produtores o que é que fazem? Misturam à vontade essas 30, dá imensas combinações, dá diversos tipos de vinho verde. Estou a pensar bem? Sim, mas sobretudo, existe muitas, eu acho que são 45 as recomendadas, depois autorizadas são 60 e pico, mas sobretudo há 5 castas, no caso do vinho verde branco, e no tinto há 4. Estas são as principais, as que foram sendo disseminadas. O mundo vitícola também é muito do passa a palavra, do vizinho tem um vinho bom, claro. Eu planto, compro umas plantas, e por isso são as mais replicadas, são as que mais existem hoje em dia. E há diferenças entre os vales, o Lima, o Cávado, o Vejo, o Ave? Sim, há diferenças muito significativas. Se nós formos a alguns sistemas vitícolas, isto, por exemplo, na Alemanha, na Suíça e na França, até há muita diferenciação de vinhos dentro da mesma vinha. Nós em Portugal não estamos num plano tão micro, digamos assim, estamos num plano mais macro, mas uma uva loureiro plantada no Vale do Lima é diferente de uma vinha plantada no Vale do Ave ou no Vale do Cávado, sobretudo também se estiver na parte mais interior do vale, mais exposta ao mar ou menos exposta ao mar, há diferenças entre os vales. E portanto temos sabores diferentes, o sabor do Lima, o sabor do Cávado são diferentes. E se nós comprarmos a outra casta principal da região dos vinhos verdes branca, que é o Alvarinho, que ela está muito associada à sub-região de Monção e Melgaço, precisamente por ser um vale mais interior, que tem um pequeno monte que protege a influência do mar. A casta nasceu mais, está disseminada pela região dos vinhos verdes, mas nasceu mais naquela área geográfica porque tem condições geográficas diferentes da região mais sul. E já agora, isso faz-me lembrar o Alvarinho, que é dos melhores, penso eu, vinhos verdes que existem, pelo menos tem essa fama, parece. Mas os espanhóis na Galiza também produzem no Alvarinho, não produzem? Produzem, porque têm as mesmas condições. Mas não é vinho verde, pois não? Não é vinho verde. Porque não está dentro, mas sabe a vinho verde, por assim dizer. É assim, pode-se comparar o perfil de vinho com os vinhos verdes produzidos sobretudo na região de Monção e Melgaço, porque é assim, o que separa a região espanhola dos vinhos e Monção e Melgaço é o Rio Minho.
Ou seja, o mesmo Vale do Rio. Sim. Se eles efetivamente têm as mesmas condições climatéricas. Apesar deles usarem um sistema, sobretudo um sistema de condução de vinha diferente, que dá rendimentos na vinha diferente, tratam depois a uva de modo diferente, mas sobretudo a uva, que é a uva alvarinho, é a mesma dos dois lados do rio. Por isso o perfil de vinho é semelhante. Certo. Eu, vinho verde, quando falo em vinho verde, só quero beber o branco, não é? O tinto, confesso que não é um vinho como eu aprecio, mas agora parece que também há outras espécies, vinho rosé, por exemplo. Sim, o rosé tem ganho bastante importância na região dos vinhos verdes e a nível global, no mundo dos vinhos, consome-se mais vinho rosé. A gente já vai à parte do mundo inteiro, mas já agora, voltando um pouquinho ao Alvarinho, ontem, a falar com um amigo, ele dizia-me que antes o vinho verde era para ser consumido 2 anos depois de ter sido produzido, não é? Mas que agora, em concreto o Alvarinho, estavam a experimentar, ou estão a começar os produtores a deixá-lo ficar bastantes anos e a vendê-lo já com 10 anos, por exemplo, e que isso tem um sabor obviamente diferente, mas não propriamente estragado, um sabor bom, não é? Sabes disso? Sim, isso é uma tendência que já tem alguns anos, mais de 10, mais de 20, mais de 30 se calhar. E o que acontece é, a região dos vinhos verdes é a principal região exportadora de vinho em Portugal. Tirando o vinho do Porto, os vinhos licorosos, os vinhos verdes representam, há muitos anos, há mais de 30 anos provavelmente, cerca de 40% a 50% dos vinhos portugueses que começaram a ser exportados como categoria. E o perfil de vinho verde que o consumidor se habituou em Portugal e no mercado externo, que o vinho verde é uma região muito exportadora, era um perfil de baixo grau, estamos a falar de 9 graus e meio, 10 graus, com algum açúcar residual, por isso um vinho ligeiramente doce ou adamado, como se diz aqui na região, e com algum gás carbónico, né? Algumas bolhinhas. Este é o perfil de vinho verde. Este tipo de líquido... Vinho verde branco, não é? Vinho verde Porque branco. o tinto já não é assim, não é? É igual, mas é tinto. Mas não tem gás, pois não? Normalmente também tem. Normalmente também tem. Este tipo de vinho, como tem um pouco grau e é preparado, e sobretudo tem aromas mais jovens da fruta do vinho para fora, o vinho não é enologicamente, ou na adega, digamos assim, não é preparado para ter um bom envelhecimento. Por isso o vinho, ao fim de algum tempo, acabava por perder qualidades, perdia fruta, ganhava sabores oxidados. Imaginemos que... Porque não estava preparado para isso. Hoje em dia, quando nós falamos a viticultura nos anos 70, 80 deu um grande salto na região dos vinhos verdes, as uvas deixaram de ser a tal bordadura, como eu falava, à volta dos campos, e as uvas cresciam trapadeiras nas árvores para fora. Passámos a ter uma viticultura profissionalizada, onde se escolhe as videiras para um tipo específico de terreno, se corrige, faz análise ao solo, corrigimos o solo, escolhemos porta-enxertos, que é aquilo onde a videira vai ser insertada por aí fora, com determinadas características. Fazemos seleção colonal, ou seja, dentro do loureiro, vê-se os melhores calones para produzir. Pronto, tudo isso deu uma origem a que as uvas hoje em dia tenham muito mais qualidade. E dentro da região dos vinhos verdes, esse perfil de vinho 9 graus e meio, levezinho, fresco, frutado, continua a existir e continua até a ter muito sucesso, mas passou-se a produzir um vinho com mais grau alcoólico. O álcool, que nós sabemos, ajuda a preservar, não é? Por isso o vinho tem mais durabilidade, até por isso, e é feito de outra forma, de modo que o vinho tem mais durabilidade. O alvarinho tem tipicamente 12 graus, não é? Sim, o alvarinho tem um mínimo de 11 graus e meio, mas tipicamente tem 12,5 ou 13. Pois. Mas há outros Já é um vinho que nós diremos para usar a nomenclatura que há bocado falavam, tem grau de vinho maduro, né? Pronto, pois, exatamente. Assim. Mas hoje em dia há muitos vinhos da uva loureiro, da uva alvarinho, da uva avesso até também, e arinhos, que têm mais de 11 graus e meio, alguns até envelhecem a barrica, para fora, porque são preparados para ter um bom envelhecimento. Portanto, e por isso é uma realidade, não corresponde a mais de 15, 20% daquilo que é o mercado, mas há muitos vinhos, não só da uva alvarinho, se calhar o alvarinho começou um bocadinho antes a apresentar ao mercado com um maior número de produtores vinhos com algum envelhecimento, digamos assim, e hoje em dia é uma fileira que já é interessante existe. Porque a ideia com que eu fico desta conversa neste momento é que o vinho verde não é provavelmente um sabor, não é? Mas porque o sabor não só tens uma variedade muito grande de castas e de misturas, etc., que podes fazer, tu também tens
esses diferentes graus de álcool, não é? E, portanto, tens esses agora que duram mais, mas vão saber diferente, não vão saber a mesma coisa. Portanto, voltamos ao princípio, fico com a ideia de que aquilo é vinho verde porque foi feito aqui. Mais nada. E pouco mais, digamos. Ok, é uma lista de castas específicas, etc., mas se começa a haver modos de fazer, de produzir, etc., diferentes e sabores diferentes, não se perde aí qualquer, digamos, uma identidade que se perde aí? Pode-se perder, é um risco. Mas aquilo que normalmente as regiões vitícolas fazem, e os vinhos verdes também estão atentos a isso, hoje em dia no mercado global, ou se fazem produtos mainstream, Coca-Cola, ou se fazem produtos que se diferenciam dos outros, são os vinhos. No caso, os vinhos segue essa metodologia, não é? E por isso, dentro das próprias regiões, quando as regiões vão evoluindo para um perfil de vinhos mais evoluído, que se pode vender com mais anos para fora, os produtores têm o cuidado de não desvirtuar o produto, ou seja, tem que ter sempre uma palavra que eu acho que em português nem existe, que nós usamos muito no vinho, que é genuidade, quer dizer, que é genuína. Pelo menos os corretores dos computadores não gostam muito da palavra, mas nos vinhos ela usa-se. E por isso, o que é que um vinho verde vai ter sempre uma boa acidez, sempre, porque tem a ver com o solo e tem a ver com o clima que nós temos, e vai ter alguma leveza, porque não é um vinho muito alcoólico. Por isso, os produtores, quando evoluem um bocadinho no sentido, e envelhecem um vinho verde em barricas, por exemplo, e lançam no mercado com 4 anos ou 5 anos, têm que ter o cuidado de não desvirtuar esse perfil. Porque eu há bocado não expliquei isso, mas esta organização que nós temos europeia das DOPs, para além de ser política e social, ela tem uma vantagem muito grande, que é um consumidor, quando vai a uma prateleira de um supermercado e vai comprar um queijo da Serra ou um queijo de Azeitão, ele sabe exatamente aquilo que vai encontrar. Os queijos têm perfil diferente, os vinhos é igual. Por isso, é uma forma também de proteção do consumidor, um consumidor que vai à prateleira. Eu gosto de vinhos verdes. Se vai lá buscar um vinho que tem 14 graus, que não tem acidez, que se cheira a moscatel, ele sente-se enganado. Claro. Os povos produtores da região não têm interesse que isso aconteça. Por isso, quando o vinho evolui num perfil diferente, eles têm que manter sempre as características base daquilo que é a região. Certo. Porque senão é melhor não colocar no rótulo a vinho verde, porque vão enganar o seu próprio cliente, não é? Por isso, há esse cuidado. Haverá sabores que se vão perder no tempo? Provavelmente sim. Hoje em dia há algum cuidado, e não só na região dos vinhos verdes, também na Bairrada, por exemplo, em proteger castas. Castas são tipos de uva, não é? Que estão a desaparecer, há esse cuidado, ou seja, fazer alguma replicação genética de uvas que não é o loureiro, que não é... inclusive nós na adega temos algumas uvas na Barcos Wines, que é a adega Ponta Barca e Arcos Valdevez. Temos identificadas algumas uvas antigas que estão a perder estão a perder área de cultivo, e se nós não as replicamos ou em laboratório ou em terreno, aquele material genético perde-se, não é? Pois. E por isso tende-se a ter alguma homogeneização, porque o consumidor compra marcas, compra loureiro, compra alvarinho, mas tem que haver esse cuidado para não se perder essa variedade genética. Não é? Deve ser a única forma de conservar um sabor, é mesmo conservar a planta, digamos, neste caso, que dá origem àquele sabor. Não se bem que não será numa garrafa, digamos, num químico, isolando o químico, que nós vamos conseguir manter vinhos, um determinado sabor. As pessoas dizem isso muitas vezes. Quando estou a fazer alguma formação, alguma apresentação, quando eu digo, este vinho tem aqui uns aromas, uns leves, umas nuances, como se diz, de ananás, ou do abacaxi, ou do pêssego, ou banana, enfim, o que for. E as pessoas interrogam-se, mas esse aroma foi lá adicionado, não é? O que acontece não, é que a matriz do vinho, a uva, é uma fruta, não é? Como as pessoas sabem, e a uva tem algumas moléculas, que nós chamamos precursores de aromáticos, ou seja, aqueles que vêm antes dos aromas, que existem na uva com muita diversidade. Quando nós descascamos uma banana, aquele aroma que está ali está muito intenso. A banana só tem aquele composto aromático. Cheira sempre a banana. Certo. Na uva existem cerca de 500, 600, talvez mais hoje em dia, que eu li antigamente era essa quantidade, de moléculas aromáticas, que vai se manifestar à frente. E por isso é que há bocado, quando me perguntavas, aí 2 análogos dizem a mesma coisa? Não, porque cada um vai dizer com base nas caixinhas do seu cérebro, nas aromas que ele próprio identificou. Pois.
enólogo brasileiro vai identificar aromas num vinho frutado diferente de um português, porque há milhares de frutas na Amazónia que eu nunca cheirei, nem as conheço, nem o nome delas sei. Claro. Tem a ver com a nossa memória. Pois. E por isso essa questão dos aromas, aquilo que acontece no vinho é que existem algumas moléculas, nós cheiramos e identificamos um aroma. Porque se tu podes identificar um, eu posso identificar dois, o que não pode acontecer é eu dizer que cheira a morango e ameixa e tu dizer que cheira a maçã, porque são aromas totalmente diferentes. Pois, não é? claro. Pronto. Agora, dentro das famílias de aromas, frutos vermelhos, ou frutos cítricos, ou frutos tropicais, encaixamos ali esses aromas e por isso aí é fácil identificar em famílias que tipo de aroma tem um vinho. Pronto, e nos vinhos, no mundo dos vinhos, a nível global, não é permitido por lei adicionar aromas, porque os aromas têm que ser aromas naturais da uva. Acho bem. E qual é a diferença entre um vinho premium e ou de alta qualidade e um vinho mais fracote? O que é que distingue? Bem, além do óbvio, digamos, a prova aquilo e denota que ali há uma diferença, mas quimicamente, digamos, ou na sua produção, o que é que os distingue? Sim, eu diria que é como um par de calças ou um par de sapatos. É igual. Se a gente vai a uma sapataria, compra uns sapatos que custam 100 euros ou 150, a costura, a borracha, a sola, vai durar mais tempo, vai ser mais resistente, vai ser mais maleável. Pronto, no vinho é igual. Nós quando temos um vinho reserva, um primo por fora, quer dizer que aquelas uvas, aquele material, aquela matéria-prima, foi cuidada, as próprias uvas, foi cuidada de forma diferente. Às vezes foi escolhida de uma vinha só, outras vezes foi escolhida de várias vinhas, alguns cachos de uvas, outras vezes de várias vinhas, da adega ou enólogo, cheirou 5 cubas e disse este é melhor que os outros. Há uma seleção. E por isso... Mas pode chegar a isso de escolher este cacho de uvas e não aquele, porque este está com melhor aspecto? Poderá chegar a esse, sim, esse nível? Nos vinhos mais caros, nos vinhos mais premium por aí fora. É com detalhe. Bem, tem custos. Tem custos. Na vinha, as uvas que estiverem em pior estado, que tiverem alguma podridão, ou estiverem mais secas do sol por aí fora, não se colhem. Começa por aí. Pronto, há alguma seleção logo na própria vinha. Antigamente também não se colhem nem para vinho fraco. Não se colhem, ficam lá. Ficam lá. Voltam à natureza. É uma economia circular. Ficam lá. E depois, em termos de adega, quando já há muitos produtores em todo o mundo que têm até os chamados tapetes de escolha, não é? Ou seja, um tapete rolante, plano, e tem pessoas que sabem, estão a chegar as uvas brancas, vão fazer um vinho premium, e então dizem, olha, neste dia, olha, agora esta manhã, das 8 da manhã ao meio-dia, faz favor, temos que preparar aqui 2 ou 4 ou 5 toneladas de uvas mais premium. E tem pessoas com jeito conhecimento e que vão escolhendo. Também já há muitos anos, com a ajuda da física e da optometria, tapetes de escolha automáticos. Claro. Da ótica, tapetes. Como está muito evoluído em termos de vinha. Em Portugal já há muitos projetos e empresas que colhem as uvas, determinam a colheita da uva conforme a identificação de fotografia satélite, que precisamente com a ótica identificam o grau de maturação das uvas. Sim. E dentro, fluorescência, provavelmente. Sim, dentro da mesma parcela, dentro da mesma vinha, de um cordão de vinha, dizem, olha, colhes daqui a aqui e daqui para trás não colhes. E bate mais ou menos certo. É natural. E bate mais ou menos natural. Certo. À prova, sim. A física bate em geral certo. Há castas raras que a gente usa aqui? Castas raras. Eu diria aqui na região dos vinhos verdes, em brancas, nós temos... o Loureiro e o Alvarinho, as mais conhecidas. Depois, mais no interior, porque são castas que amadurecem mal perto do mar, temos o Azal e o Avesso. Já há alguns vinhos no mercado que se podem provar. E depois temos a Trajadura e o Arinto, que são castas normalmente que se usam misturadas com as outras. Eu diria que o Azal e o Avesso são mais raras. Mas são especialmente boas? São diferentes, são totalmente diferentes em termos de perfil. Ou seja, mesmo o comum dos mortais, se pusessem à frente, em prova cega, um vinho 100% Azal, 100% de Loureiro, a pessoa conseguia perceber que eram diferentes. Sim. Tendo a mesma identidade de vinho verde, frescura, grau alcoólico, mas são diferentes. E depois há as outras 40, que são mais raras ainda, que existem mais dispersas pelas vinhas, pelos produtores, e pronto, que muitas vezes são vinificadas em conjunto e entram para lote, né, e fazem parte de um vinho com várias castas. Pois. Agora, e a gastronomia? O vinho verde bebe-se bem com que
com uns rojões, provavelmente. Mas o que é que tu recomendarias para comer com o vinho verde? Como é que uma pessoa pode promover o vinho verde através da gastronomia local? Há uma grande dicotomia entre aquilo que é o produto e aquilo que é a gastronomia nos vinhos verdes. Eu acho que a culpa é da própria região. Produto de vinho verde, entre o vinho verde e a gastronomia. Há uma dicotomia. Uma dicotomia. O mainstream das pessoas diz exatamente isso que acabaste de dizer. Bacalhau, rojões, comidas pesadas, por aí fora. Mas depois o que se vende é um vinho verde com 10 graus branco, que não é adequado para esse tipo de comida. Ou seja, o vinho verde antigamente cresceu adequado a esse tipo de gastronomia, que era a gastronomia minhota. Pois, Rojões, naturalmente. papas de sarrabulho, que era um vinho tinto. Até 92, até a campanha 92-93, a região produzia, não vai há muitos anos, vai há 30 anos, produzia mais vinho tinto que vinho branco. O vinho branco, verde branco é uma novidade das últimas décadas. E por isso, os antigos faziam as coisas bem feitas. Na mesma que no Dom eu tinha um vinho tinto que era adequado a consumir com um queijo da serra intenso. Se formos para o resto das regiões do mundo, francesa, espanhola e por aí fora, normalmente os vinhos harmonizam bem com os pratos locais. Pois. E nos vinhos verdes isso acontecia. Quando a região, em 20 anos, modifica completamente a sua produção e hoje em dia produz 85% de branco e 7 ou 8% de rosé e o resto tinto, a harmonização já não é bem assim. O vinho verde branco que nós conhecemos e vemos todo dia que as pessoas compram nos supermercados, todos os dias, harmoniza bem, é com sushi, com peixe grelhado, com saladas, com comidas leves, porque o vinho também é assim, é fresco, é leve, por aí fora. Normalmente a harmonização mais fácil é esta harmonização que nós demos por harmonia. Sushi claramente não é nada minhoto. Não é nada minhoto. Os vinhos verdes tintos, esses sim continuam a ter a destringência, ou seja, secam a língua, né? Aquela sensação que eu costumo dizer que é para as pessoas imaginarem quando comem uma maçã, uma banana verde, um diospiro, seca a língua, não é? Isso é a destringência, é o tanino. É a molécula que chama-se o tanino. E quando isso existe no vinho, os vinhos ficam mais secos, secam-nos mais a língua. Por isso são vinhos melhores para carnes, por exemplo. E por isso, os vinhos verdes tintos têm essa secura da boca, e também têm a acidez, têm a frescura. Por isso são bons para cortar a gordura desses pratos intensos. Pois. Os tintos, os brancos... Já não. Os brancos são muito melhor para peixe grelhado, para mariscos, para comidas leves, por aí fora. Olha, o vinho verde tinto, quer dizer, eu sempre que provei, enfim, não posso dizer que tenha gostado, mas agora já há alguns vinhos tintos que são bebíveis, por assim dizer, não? Conseguiram mudar, bem, nunca provei desses, mas agora há vinho tinto, quer dizer, com um sabor agradável, que uma pessoa bebe bem, porque os outros que eu conhecia de antes, gostava de beber aquilo. Sim. Enfim, a pessoa tem que ter prática, sim, não é? Hábito... As pessoas brincavam a dizer que era preciso uma pessoa para beber e os outros para segurar, não é? O que acontece, aquilo que falávamos há bocadinho, voltando aí, as videiras eram plantadas à volta dos campos e são plantas, são trepadeiras. As uvas subiam à volta dos ramos, produzia-se uvas. Essas uvas não tinham um grau alcoólico muito elevado, eram mais verdes, daí a região dos vinhos verdes, por isso tinham muita acidez e tinham uma astringência, porque estes taninos que eu falava são moléculas que também amadurecem, se tornam mais macias. Pronto, por isso os vinhos verdes tintos do século XIX, até há 40 anos atrás, eram vinhos que tinham mais acidez, tinham mais astringência, e por isso vinhos mais difíceis de beber, falando com os vinhos mais macios ou mais maduros. São sinónimos. Como há bocadinho dizia, a região dos vinhos verdes teve uma evolução da viticultura muito grande nos últimos anos, porque passou a ser uma cultura, uma subcultura ou uma segunda cultura para a cultura principal. Ou seja, os viticultores hoje em dia tratam a uva e a videira como o seu ganha-pão, por isso produzem uvas de qualidade. Isso permitiu que hoje os vinhos verdes tintos tivessem também muita mais qualidade. Isto tem uma razão histórica muito engraçada, que é o Marquês de Pombal, quando decidiu criar a região de Douro, aquilo que ele fez foi fechar a barra do Porto Gaia aos vinhos verdes e dizer por decreto real que os vinhos que iam ser exportados, que até àquela data eram os vinhos verdes foi a primeira região de Portugal a exportar vinhos verdes, desde o século XIII, século XIV, quando os ingleses se zangaram com os franceses, na Guerra dos 100 Anos, ficaram sem vinho. Então, onde é que eles vieram buscar vinho? É Portugal. A zona mais próxima, Galiza e Portugal.
Eram os vinhos da Riba Lima. Iam pela foz do Rio Lima, primeira feitoria inglesa, datada historicamente em Viana do Castelo, não é em Gaia, em Viana do Castelo, e daí os vinhos iam e eram exportados para Afelantes Mas é que o Marquês e de depois para a Pombal Inglaterra. também, entre muitas asneiras que fez, também deu cabo dos nossos vinhos Certo. verdes, é? Além das ordens religiosas, também deu cabo dos vinhos. Além de todas as asneiras, acrescenta mais E essa. então ele fechou Aquele a homem deve ter barra. um inferno que só É. te digo. E ele impede a exportação dos vinhos verdes, que eram os vinhos que se exportavam naturalmente, para estimular a viticultura do Alto Douro, cria a Real Companhia, lá para fora, e promove a exportação daqueles vinhos, porque ele entendia que os vinhos aqui não tinham a qualidade que tinham naquela região mais interior. Porquê? Porque os vinhos as vinhas eram de bordadura, por isso as uvas de facto não amadureciam tão bem, os vinhos eram mais ásperos, digamos assim, que também se usa essa expressão. Hoje em dia, esta lei de proibir a plantação de vinha no centro do campo e só permitido plantar à volta, foi válida até o 25 de Abril. Até 74, tu não podias plantar uma vinha, tinhas que... Porquê? Porque a região do Minho tinha que ter couve, batata e cereais e o que fosse para plantar a população. O vinho era a bebida que as famílias produziam para o seu próprio sustento, era para o autossustento. Então as pessoas no centro do campo plantavam comida e à volta bebida. É assim desde o século XI ou XII, quando reconquistámos isto aos mouros e começámos a plantar. Bem, tenho que experimentar um desses vinhos verdes tintos, versão nova, versão atualizada. Do ponto de vista aroma e perfil são exatamente iguais, isso é importante que a região o saiba manter. Quando digo aroma, tem aromas muito intensos, a cereja, morango, frutos vermelhos intensos. Não tem aromas de madeira, como tem muitos vinhos maduros, porque eles são lançados muito cedo para o mercado, vêm para o São Martinho, vai à adega para o vinho, vai continuar a vir. Tem muita fruta, mas tem boa acidez e tem alguma astringência. Não pode ter acidez excessiva, nem astringência excessiva. Porque se calhar esse era o problema dos outros vinhos com bebida. Portanto, se isto mudou, fico feliz, tenho que experimentar. Agora, sustentabilidade na produção, não é? Estratégia, há uma estratégia de sustentabilidade da região. Como é que ela está a ser implementada? Indo um bocadinho atrás, eu gosto de história. Nos anos 70, 80, começou a haver alguma preocupação, na Califórnia sobretudo, na área da sustentabilidade na viticultura. Na agricultura em geral, mas mais, nós temos uma mania de dizer mal dos americanos, por causa do Trump, também acho eu, mas efetivamente muitas destas áreas da responsabilidade social, da sustentabilidade, vêm de inputs americanos. E eles então decidiram, pensaram, nós estamos a explorar a terra, estamos a extrair a nossa matéria-prima, temos que deixar aqui alguma riqueza. Começou a haver algumas preocupações. Depois alguns países, a Argentina também, começaram a criar um referencial nacional. Portugal, só estamos a olhar para isto assim com um olhar sério há 15 anos, mais ou menos, 20, 15 anos. Houve uma região em Portugal que tem que ser dito, para ser justo, que foi de facto pioneira, que foi o Alentejo, porque não foi, acho eu, infelizmente não foi muito por mérito, mas foi por necessidade, porque eles não têm água. Pois. E então olharam para isto primeiro que todos. Mas agora há 3 anos para cá, 2, 3 anos para cá, há inclusive a Vini Portugal, que é a entidade em Portugal que faz a promoção do vinho no exterior, e o Instituto da Vinha e do Vinho, que é dentro do Ministério da Cultura quem cuida da vinha e do vinho, há muitos anos, porque o vinho em Portugal é um produto importante, claro. Não é? Não só económico, mas em termos de visibilidade exterior. E este Instituto juntou-se à Vini Portugal e criaram, há 2, 3 anos, foi em 23, criou, um referencial nacional para a sustentabilidade. Ou seja, agora é mais fácil as empresas, como nós estamos a fazer, vamos ser certificados agora em novembro, já temos o processo quase concluído, de nós termos um conjunto de métricas que temos de seguir para a empresa ser declarada sustentável. Pronto. Como nós sabemos hoje em dia, e também acho que é importante dizer, a sustentabilidade não tem nada a ver com práticas ambientais, a sustentabilidade não é isso, a sustentabilidade é o pilar da governação, ou governança, como agora se diz, do social e do ambiental. O ambiental faz parte, no Minho a água não é um fator crítico, porque nós temos água. Por exemplo, nós na adega temos um furo artesiano, temos um poço, como as pessoas chamam, onde extraímos a nossa própria água e tratamos a nossa própria água, de uma forma muito mais sustentável, muito mais licenciada, obviamente, pelo Ministério do Ambiente, de uma forma mais sustentável, com menos desperdício, com muito menos uso de químicos e por aí fora, porque extraímos e usamos. Tem muito a ver a parte ambiental também com a parte energética, ou seja, eu tenho que ter preocupação quando compro uma nova prensa para prensar as uvas,
Umas pessoas compram em casa um frigorífico, eu compro uma prensa classe A+, não vou comprar Pois, uma claro. classe D. Pronto, é igual. Por isso, na adega passa muito por aí. E depois, obviamente, na viticultura, como as pessoas sabem, evitar a utilização de pesticidas, estes químicos que afetam o ambiente. Consegue-se evitar a utilização de pesticidas? Porque Pesticidas, sim. Claramente consegue-se. Não se consegue deixar de usar nenhum produtos para tratar as vinhas, não é? sim, há uma coisa que tem que se fazer, mas Há uma coisa que tem que se fazer. o que é que são esses produtos para tratar a vinha? Não tenho a mínima ideia. Eu pensava que eram pesticidas, coisas para acabar com... Sim, aquele sulfato que as pessoas chamam Sim. tipicamente sulfato de cobre, né, que é um caldo, mas sulfato de cobre diluído em água, continua a ser usado para prevenir doenças como fungos e por aí fora. Porque a vinha afeta algumas doenças e por isso usa-se esses produtos. Agora, pesticidas e produtos químicos mais agressivos e por aí fora que depois se infiltram e infiltram nos lençóis freáticos e contaminam os solos e por aí fora. Hoje em dia está praticamente isso abolido. A indústria mais pesada, química, digamos assim, química barra farmacêutica, chamam-se produtos fitofármacos até, evoluiu muito e hoje em dia os produtos que se oferece para usarmos dentro da adega, na enologia, fora da adega no campo, na viticultura, já são produtos muito mais complexos, muito mais preparados para evitar problemas e não causar outros problemas à natureza. Duas perguntas. Uma muito simples. Quando se lê nos rótulos que contém sulfitos, quer dizer que foi sulfatado, a vinha foi sulfatada dessa forma? Não, quer dizer que no vinho foi adicionado dióxido de enxofre, que é um composto, chama-se SO2, que é sobretudo um antioxidante. Se nós abríssemos uma maçã a meio e deitássemos um bocadinho de sulfitos ou sulfuroso, a maçã não ficava logo Castanha. amarela, castanhada. Os vinhos têm, por lei, essa obrigatoriedade em quase todo o mundo. Por exemplo, em Portugal, de declarar, porque é, porque é um alergénio. Ou pode ser um alergénio. Pois, certo. Mas é um produto que é, se eu não estou em erro, é o E220. Se vocês virem atrás os pacotes, sumos e bolachas e fiambre, tudo tem esse produto. Nos vinhos, mágico. Sim, um produto mágico. Nos vinhos, por o vinho também ser um produto às vezes olhado um bocado de canto, porque tem álcool e provoca alcoolismo e dependência por aí fora, há alguma legislação que é mais específica para os vinhos e no caso dos vinhos é obrigatório colocar a alergénio que contém sulfitos. E normalmente, e todos os mercados obrigam, aquilo que os produtores fazem, metem logo em 7 ou 8 línguas e já está. E, pronto, e todos os consumidores reconhecem outra segunda questão que me sugere isso é, vocês utilizam técnicas genéticas para tentar reduzir a fragilidade, digamos, das vinhas para essas doenças, para esses fungos? Certo. Isso já não é a minha área. Eu sei algumas coisas e posso dizer algumas coisas que sei. Há alguns países, dos Estados Unidos, mas sobretudo em França, onde a parte da genética da vinha está muito evoluída. Por exemplo, até eu já vi uma vinha, há 20 anos atrás, na zona de Montpellier, em França, que era uma vinha, um cacho de uvas produzida com uma folha de kiwi. Porque o kiwi há muita gente que planta kiwis mesmo na região dos vinhos verdes porque a planta é muito resistente às doenças. Não dá doenças, praticamente. Há muita evolução nesse sentido. Ou seja, o que depois acontece é como essa finura académica e científica para fora não chega ao produtor, o viticultor, aliás, normalmente o viticultor compra um porta-enxerto já geneticamente modificado, onde tem um clone específico daquela casta que ele quer, o loureiro, ou o vinho para fora, onde já vem a montante, todo esse estudo já foi feito, porque há efetivamente muita manipulação genética na planta para ela ser mais resistente a doenças, para produzir mais quantidade, melhor qualidade. Mesmo nas plantas que estamos agora a usar aqui para produzir vinho verde? Todas elas, hoje em dia já não há muitas plantas certo. Que tenham mais de 30 anos e estejam a produzir vinho verde que não tenham uma componente genética já muito avançada. Fico esclarecido, quer dizer, por facto é extraordinário. Dá-me a impressão que não deve haver nenhum produto agrícola neste momento, nem batatas, nem trigo, nem o que quer que seja, que não tenha sido de facto geneticamente modificado. Não é necessariamente mau, como é óbvio, antes pelo contrário. Mas as uvas não são um OGM, é diferente, não é? A mudança genética
pode ser por seleção ou pode ser Sim. ou pode ser por manipulação, não é? Sim, eu suponho que a maior parte é por seleção, não é? Sim, por seleção, cruzamento, Sim, pronto, exato, não é? exato, Por isso, exato. Mas é assim que se manipula, É. penso eu. Não percebo também muito disto na minha área. se formos por exemplo, à Mas, área do milho e da soja, essas grandes produções mundiais, isso é tudo pois, geneticamente claro. modificado, Produzem a pronto. quantidade que produzem por causa disso. com os problemas que isso traz, de falta de variedade genética, por aí fora. No vinho, como os produtores e como a indústria se baseia nesta especificidade de cada região, de produzir um vinho diferente do vizinho do lado, e da região da França, e da Alemanha, dos Estados Unidos e da Argentina, por isso preserva-se um bocadinho aquilo que é a identidade genética, Pois. e aquilo que se faz é muito por cruzamento e seleção, por isso não há muita... Não vamos tomar um vinho no país, num canto do mundo exatamente igual ao outro canto. Enquanto o milho ou a farinha Pois. deve ter 6 variedades ou 7 no mundo inteiro, não faço ideia. Pois. E equilíbrio entre tradição e inovação tecnológica? Há algum equilíbrio nisso ou simplesmente vamos para as máquinas que senão não conseguimos produzir a quantidade que queremos? Em termos de viticultura, a grande alteração que existe, portanto, há alguma mecanização, mesmo dentro da região de Vinhos Verdes, que é uma região difícil por causa da orografia e do relevo por aí fora, mas já se faz muita vindima mecânica. Muitas aplicações destes produtos também são feitos de forma mecânica, mas a poda, por exemplo, que é uma ação sensível, que na vinha tem que ser feita todos os anos. Como pode. Tem que ser feito todos os anos, não é? Pelo Quando a menos. vinha está a dormir, digamos, durante o inverno, vai muito ainda da sabedoria da pessoa que faz. Para podar vinha tem que saber quantos olhos, quantas hastes se deixa, qual é o comprimento, mesmo de quinta para quinta, começamos a conhecer as minhas plantas. Por isso é muito manual. Na adega, até por isso na enologia, essa é a essência da adega, chama-se enologia, aí sim há uma versão, há uma componente tecnológica muito avançada. Dentro da área alimentar, provavelmente, por aquilo que eu vou conhecendo, até será a área onde a tecnologia está mais evoluída, onde há mais inovação. Porque também depois o produto também pode revelar esse valor. Por exemplo, antigamente usávamos muitas enzimas de origem animal, colas de origem de peixe, por isso, enzimas para clarificar o vinho, para limpar. E hoje em dia, por exemplo, há muito disseminado que enzimas são produzidas através da casca da ervilha. As pessoas não fazem ideia disso. Por isso é que a maior parte dos vinhos hoje em dia são declarados vegan, porque são efetivamente vegan, porque não têm compostos de origem animal. Mas antigamente tinham. Os antigos usavam a clara dos ovos para clarificar os vinhos. Não é? Sim. Por exemplo. E por isso não eram vinhos vegan. Em termos de enológicos, a ciência, nós todos os anos, de ano para ano, as grandes empresas, as grandes farmacêuticas, as grandes empresas que vendem os produtos enológicos, nos apresentam produtos diferentes. Por exemplo, nós temos um aroma que é um defeito nos vinhos, sobretudo nos tintos, que se chama Breta. Breta é o nome da bactéria que produz aqueles aromas desagradáveis, quando as pessoas ouvem, cheira a couro, ou a suor de cavalo, é tudo a mesma coisa. São os fenóis voláteis. Existe hoje em dia um composto, um fungo, que é o Aspergillus, ou o nome técnico da coisa, que produz um produto que se usa no vinho para evitar esse tipo de aroma. Por isso, a tecnologia existe já, se calhar há mais de 10 anos, não sei. Ou seja, a tecnologia de facto é muito avançada. Há muitas universidades pelo mundo fora que têm departamentos completamente dedicados à parte enológica. Por isso, a inovação é tremenda na área. Ora, vamos para a promoção e para o marketing, não é? Quais são os riscos e as vantagens de expandir o vinho verde no estrangeiro? Os riscos não há, tem que se vender cada vez mais. Os riscos são Emulação, imitação. Sim, são internos. Os riscos são mais internos, ou seja, é aquilo que falamos ao bocado. Não podemos desvirtuar o produto porque tem que ser vinho verde. Por isso não se pode começar a tentar comprar uvas fora da região, que não se pode fazer por lei, a comprar vinhos do outro lado e dizer que é vinho verde. Pronto, isso é tudo, são tudo para práticas reprováveis e ilegais, não é? Não se pode fazer isso. Por isso o risco é, aqui nós temos que produzir com a mesma qualidade e vender vinho. E não haver a tentação de produzir mais do que aquilo que a região pode fazer. Por isso, por manter a qualidade do Sem não misturar água. Sem isso. Para ter mais quantidade para exportar. Isso é um mito. É um mito também. Ou brincadeira em Portugal que se faz. Pronto, mas efetivamente
A região, quando falamos de vinhos verdes, podemos falar de outra, qualquer região que tenha sucesso em termos de exportação. O principal risco é desvirtuar o seu produto e Pois. passar a vender uma coisa que sabe outra coisa qualquer e por isso o consumidor compra aquilo ou nada. Risco de imitação pode haver. Não é muito fácil, porque o vinho, como há bocado falava aqui dos aromas, que é uma matriz de 500, 600 aromas diferentes, o vinho é uma matriz muito complexa. As levaduras, não é? Que são os micro-organismos que produzem o vinho, e a cerveja, e o pão, e por aí fora, elas consomem no vinho, no caso do vinho, elas consomem o açúcar das uvas, que é o que nós gostamos quando comemos a uva, e produzem álcool. Mas produzem muitos álcools. Produzem o álcool etílico, que nós conhecemos, que é o chamado álcool, produzem glicerol, produzem muitos outros álcools superiores, produzem acetaldeídos, aldeídos, tudo com moléculas químicas, por isso o vinho, no fim, fica uma matriz difícil de manipular laboratorialmente. Seria muito mais caro eu tentar fazer um vinho Pois. e não chegava lá. Por isso é melhor deixar que a natureza faça. Sim, claro. Pronto. E por isso, existe o risco de alguma região fora de Portugal, na Rússia ou na China, que são tão grandes, identificarem uma região parecida que possa fazer vinho verde Pois. e começar a vender. Não Existe, será fácil. teoricamente. nesse caso. Mas não será fácil, porque tem que ter uma exposição ao mar, os É, solos, as pessoas. Portugal tem uma geografia muito peculiar É. a nível global, não é fácil limitar isto. É. Por isso é que isto é um paraíso, talvez, em termos de clima, etc. Quer dizer, É. bem, e aprendizagem nestes mercados internacionais, nos Estados Unidos, Alemanha, Japão, o que é que nós aprendemos ao tentar exportar o vinho verde para essas regiões? O vinho verde tem 3 ou 4 países de exportação natural, mais fácil, quando digo mais fácil, quer dizer que o consumidor conhece a marca. Aqui há 15 anos, mais ou menos atrás, e há 20 anos, fizeram-se alguns estudos de mercado de vinhos em Portugal e, curiosamente, apesar do vinho verde dentro de Portugal ser muitas vezes olhado com preconceito e quase visto de lado, os vinhos verdes são muito ácidos, fazem mal ao estômago, aquelas coisas que as pessoas dizem que não faz sentido nenhum, que não é verdade. O estômago é ácido, mas enfim. Sim, o estômago é muito mais ácido que o vinho, Claro. a Coca-Cola tem que pegar muito mais baixo que o vinho verde, Pois. enfim, não vale a pena ir por aí. Pronto. A própria classe médica contribuiu sem saber para esses mitos. Mas, dizia eu, há alguns mercados que apreciam este tipo de vinhos com pouco grau, com boa acidez, porque são refrescantes, tornam a comida mais agradável. São a Alemanha, os Estados Unidos, o Brasil e o Canadá. E o vinho verde exporta-se há muitos anos muito bem para estes mercados. E o Reino Unido também, inicialmente. E por isso estes mercados continuam a comprar muito bem o vinho verde. Depois, quando vamos para a América do Sul, alguns mercados também compram vinho verde, sobretudo a Colômbia, o Peru, o México, neste momento, é um dos mercados que está mais a crescer. Em África, o vinho verde tem pouca penetração. Os africanos preferem vinhos mais alcoólicos e mais intensos, com mais calor. É um contrassenso, mas é verdade. E depois, na Ásia, os vinhos verdes têm mais dificuldade de penetração, em geral, que os vinhos tintos, porque os mercados, normalmente mais maduros, em termos de vinho, preferem vinhos tintos, porque o consumidor mais básico de vinhos associa vinho a tinto, não associa a brancos e a vinhos rosés. E por isso começam sempre pelos vinhos tintos, à exceção do champanhe, que é um vinho branco, mas que é um vinho de celebração. Por isso, nos mercados que nós temos ido, temos aberto alguns clientes, mercados como a Tailândia, a Malásia, a Vietnã, a Coreia do Sul, o Japão. A Coreia do Sul e o Japão já temos clientes, já há alguns anos, até no Japão, é um mercado interessante, que são mercados mais maduros, onde já compram vinhos rosés, brancos e tintos, aguardentes, espumantes. Sabes que eu como tive um ano em Singapura, Singapura tem um clima tropical, não é? Portanto, aquilo está a 1 grau a norte do Equador e, portanto, é quente, não é? E sempre pensei, bem, é que assim, neste clima, se deviam adorar um copinho de vinho verde fresco, branco, devia ser uma delícia. Tem pouco álcool, os chineses habitualmente têm, mas Pouca muitos tolerância. deles têm pouca tolerância ao álcool. Aliás, eu vi um ficar vermelho por causa do álcool que tinha bebido, e só tinha bebido um copinho de nada, e não é que tivesse bêbado, não é? Simplesmente a cara ficou vermelha, mais nada. Portanto, mas como tem pouco álcool, pareceu-me, aquilo deve ser o sítio ideal para vender vinho verde. Eles deviam beber aquilo como um sumo, quase. Sim. Em Singapura já há alguns vinhos portugueses, não há muitos, vinhos verdes. Nós também já estivemos em Singapura 2 vezes ou 3 e estamos a tentar encontrar lá um importador. Sendo que Singapura funciona um bocadinho mais como hub,
para Sim. vender depois para outros países Sim. asiáticos. É essa a função principal de Singapura, não é? Para a entrada, E nos vinhos é igual. Nos vinhos é igual. E os Estados Unidos, agora com estas tarifas, devem afetar as vendas nos Estados Unidos, não? Sim, as tarifas têm afetado, segundo eu tenho lido, sobretudo os vinhos italianos e os vinhos franceses, em que os Estados Unidos é o principal mercado, os vinhos portugueses também. Aquilo que nós temos sentido, pronto, que eu também vou falando com os colegas quando viajamos, ou quando nos encontramos em tertúlias espontâneas, está a afetar, mais ou menos da mesma forma que nos está a afetar a nós também. Para nós, os Estados Unidos é o nosso segundo mercado, o nosso principal mercado. É um negócio que vale cerca de €1 milhão, é um negócio importante, não é? E afeta da seguinte forma: o Sr. Trump foi bastante inteligente na forma como montou esta estratégia. Ele anunciou aumentos de tarifas de 200%, depois fixou em 20%, 10%, depois agora é 15%, mas aquilo durou 3 meses. Ou seja, o que ele queria é insegurança. Sim. E nos negócios há uma coisa que não pode haver: Claro. insegurança. Exatamente. O que é que fazem os importadores que têm vinho verde? Têm clientes e garrafeiras, restaurantes dos Estados Unidos, que há décadas com bom vinho verde, e eles não vão deixar de fornecer, porque o consumidor continua a querer vinho verde. Pois. Eles compram menos quantidade e mais vezes, ou então compram menos porque têm receio que o barco, como aconteceu a alguns colegas nossos, Quando na viagem para lá, Pois. entre compra e mete no ponto de venda são 45, 60 dias no mínimo, não é? Entre comprar aqui, marcar o barco, uma semana, tal, viagem de barco, chega lá 20 dias depois, o posto de Nova Iorque, vai distribuir para Chicago, são sempre 2 meses ou 3. Por isso o vinho na mão do importador um vinho, ele tem tabelado para ser vendido na prateleira a $15, pode passar para 18 ou 19. Pois. E por isso esta insegurança de facto fez diminuir um bocadinho as exportações para os Estados Unidos. Não foi um hecatombe, mas esta insegurança... Bem, pode ser que... Mas o simples aumento do preço não vai ser crítico, achas? Eu acho que não, porque os 15% é sobre a taxa de importação, não é sobre o produto final do vinho, não é chegar ao vinho na prateleira meter um IVA de 15%, não é isso, não é? Claro. Há sempre aqui algum... Há uma margem que se perde, se calhar. Há $1 ou $2 por garrafa, num vinho da entrada, Pois. uma coisa assim. Ok. E pronto, e se haverá aqui uma adequação ao mercado, nós vamos comprar mais gás e petróleo, pelos vistos. Bem. Vamos ver se vamos mesmo. Estratégias específicas para atrair os jovens consumidores. Quer dizer, eu vejo uma enorme propaganda da Superboc, por exemplo, cada vez que há uma semana académica aqui em Braga, mas não vejo nenhuma propaganda semelhante para os vinhos verdes. Como é que vocês atraem os jovens? Ou não atraem? Esse é um desafio grande. Esse sim é um risco grande que a indústria do vinho tem hoje em dia. Tem havido, fala-se muito isso nos últimos 6 meses, 1 ano, tem havido um decréscimo do consumo global de vinho. Eu acho que isso não acontecia, esta é a minha opinião pessoal, não acontecia pelo aumento de novos consumidores. Ou seja, nós temos um país como o Brasil, que são 220 milhões de habitantes, os Estados Unidos são 300 e tal, para fora, e pouca gente consome vinho. E por isso, quando estamos a vender mais uma garrafa nos Estados Unidos, uma na China, uma no Japão, para fora, estamos a balancear os portugueses e os alemães e os franceses e os italianos que bebem menos vinho, não é? O meu pai e o meu avô bebiam mais vinho que eu. E que todos nós tomavam vinho à refeição, ao almoço ou jantar, todos os dias, o consumo per capita era muito alto. Essa tendência, pelos vistos, pode ser cíclica, não é? Porque isto da ciência, hoje em dia, com as redes sociais, é tudo tão imediato que as pessoas veem uma curva com 2 anos e já que é uma tendência. Mas isto, de facto, preocupa um bocadinho a indústria do vinho, só que há uma grande diferença entre a cerveja e o vinho. E a Coca-Cola e essas bebidas, que é, estas empresas, os refrigerantes e as bebidas energéticas, não é? Que é uma bebida hoje em dia que afronta toda a fileira das bebidas, também a cerveja, é que são detidas por multinacionais, empresas muito grandes, que libertam uma margem de marketing por lata ou por garrafa muito grande para fazer investimentos. A indústria do vinho não consegue chegar aqui à ação académica, um produtor, e dá-lhe 100 mil euros ou 200 mil para pôr lá 20 barracas, porque o negócio, 20 barracas, o negócio não liberta isso. A Superboc e a Sagres dividiram o mercado de vinho de cervejas a meio e se for preciso investir €1 milhão no evento, investem, porque o negócio eles liberta isso. Pois. O vinho não tem essa capacidade. O vinho hoje em dia, pelos jovens, pelos millennials, já pela geração Z, que já começa agora a chegar ao mercado com poder de compra,
O vinho é olhado como mais para festividade, para acompanhar uma refeição, quando saem com os amigos, ou à noite, ou quando vão à casa de alguém e levam uma garrafa de oferta. O que a indústria do vinho está a fazer, paralelamente, são duas coisas. É fazer produtos derivados, que não são vinho, que são os cocktails aromatizados à base de vinho, que é vinhos com sabores, normalmente com açúcar e com gás, para serem estilo bebidas energéticas ou bebidas refrigerantes, e os vinhos sem álcool, que também é uma tendência que está agora a começar, que já começou há 10, 15 merece anos. o nome de vinho. É assim, estas bebidas nem se podem chamar vinho, são ok. Está certo. Cocktail de bebida ou bebida aromatizada à base de vinho. Já vi duas ou três definições, está tudo definido por lei, mas não se pode chamar vinho. Os outros produtos, vinho sem álcool, pronto, não é tecnicamente vinho, mas chama-se vinho sem álcool, pronto, é o vinho desalcoolizado. E hoje em dia já existem alguns produtos, como também há vodkas e gins e por aí fora, porque é uma tendência de alguns consumidores que não querem álcool por uma questão filosófica, como os vegans e que querem consumir bebidas sem álcool, mas sem o efeito do álcool. E por isso a indústria do vinho já faz esse tipo de produtos. Em termos de marketing não tem a força da cerveja, não é? Porque as marcas da cerveja, uma Budweiser, uma Heineken, não é? Pois. Têm milhões para investir em marketing. E já agora, marketing digital, vocês vendem na Vinho Verde na Amazon? Nós na Amazon não vendemos porque é uma plataforma complicada, mas temos loja online e temos vinhos nossos. Já vendem em muitas lojas online em todo o mundo. Promover, quer dizer, vender na Amazon pode dar algum trabalho, não é? Mas chegará a um público muito maior do que um simples site na internet. Certo, e inclusive eu até já, aqui há 3 ou 4 anos, fiz uma formação, e existem imensas formações online para as empresas, como vender na Amazon. Pois. Mas de facto, depois a questão da logística, da entrega, começa logo por ser vidro, é frágil, a embalagem, todas as regras não é como vender uma capa de telemóvel ou um fato de treino, não é? Sim, mas eles vendem muitas coisas frágeis. Não é? E por isso a logística para os vinhos... Eu, por acaso, confesso que não é a minha loja preferida online, não uso muito a Amazon. Não sei se eles têm muitos vinhos ou não. Também não faço ideia do que eu comprei lá vinho, confesso. Acredito que tenham poucos, mas depois também há aqui uma barreira que eu acho que provavelmente na Amazon ainda não se venceu, que é algumas categorias de produtos, os consumidores gostam de ter alguma segurança na compra. E comprar um vinho assim numa cadeia muito grande... pode desvirtuar um bocadinho esta... Normalmente o consumidor online de vinhos prefere comprar nas lojas dos produtores, porque tem a garantia que o produto vem de lá, que não há falsificação, que tem aquele produto por aí fora. E eu não sei, mas é preciso ter acesso a essa loja e nunca estudei, é limitado. Nunca estudei o assunto a fundo, mas não creio que a Amazon tenha muitos vinhos à venda, até porque fazes um contrato, fazes um negócio, depois tens de ter muito vinho de hoje para amanhã para vender. Pois. E essa escala também não é muito fácil de fazer de um dia para o outro. Pois. No vinho, porque é para ter uvas. Claro, evidentemente. E outros eventos que são organizados? Wine Fest, Wine Experience, sabes falar alguma coisa disto? Tens a ver com estas organizações? Sim, normalmente aquilo que as regiões vitícolas fazem, enquanto organizações, e os próprios países organizam ações de promoção e de degustação no mercado externo para promover vinhos, e depois isso replica-se também um bocadinho aqui em Portugal, ou seja, por exemplo, a região do Alentejo, a região dos vinhos verdes, vão a Nova Iorque uma semana e fazem 10 eventos para restaurantes, hotéis, consumidores, e promovem o vinho, fazem uma festa com música, enfim, o que quiser. Aqui em Portugal também se faz muito isso, até porque o vinho acaba por ser um produto muito identitário e muito ligado ao território, por isso as câmaras também apoiam esse tipo de eventos, e por isso nós de maio a julho, agosto, não há terrinha em Portugal que não tenha uma festa de vinho. E depois chama-lhe Wine Fest, porque é nome em inglês, fica bem, claro. E tal. Mas há imensos. Mas são muito importantes para a fileira, até para atrair os jovens e as pessoas por aí fora. Mas há imensos eventos vinícolas em Portugal. Parcerias inovadoras com a cerveja Letra, sim, com chocolates, sim, como estratégia de marketing. Podes falar um pouquinho disto? Sim, foi uma questão de diversificação um pouco do produto. Começámos por aí, inicialmente com a cerveja Letra, isto também porque há alguma afinidade entre os proprietários e os donos, os fundadores da
da empresa Letra, porque são engenheiros biológicos também, como eu e como o enólogo da adega, que é hoje em dia o José Oliveira, que é o diretor-geral. Portanto, havia ali alguma afinidade e nós decidimos fazer algumas cervejas vínicas, o que nós chamamos de cervejas com inspiração vínica, que há alguma coisa em Itália, de resto não há muito em todo o mundo, porque nós fizemos 3 cervejas únicas, diferentes, usámos películas da uva, usámos barris de aguardente para emitir a cerveja, assim coisas mais disruptivas, com os chocolates também com os nossos aromas. Hoje em dia temos uma linha também de barris de uva, de madeira, não é? De origens diferentes, de madeiras diferentes, de peitos diferentes, para que os vinhos tenham aromas diferentes. Estamos também a trabalhar um bocadinho nessas bebidas mais modernas, à base de outros aromas do vinho para fora, nesses cocktails, digamos assim, e já em Portugal algumas marcas no mercado com produtos interessantes. Nós temos uma colaboração muito grande com a Universidade de Minho, recebemos mesmo nesta área da sustentabilidade. Também chegámos a ter já várias reuniões com o INL para fazer algum reaproveitamento também de alguns resíduos que nós produzimos. Estamos neste momento a montar um projeto nessa área, por isso acabamos por ter aqui alguma ligação à Academia Minhota, que é mais próxima aqui da nossa área e à qual também eu tenho mais afinidade. e recebemos estagiários da Universidade de Minho quase todos os anos, 1, 2, 3 por ano, para fazer teses de mestrado, sobretudo. Pois. E papel dos influenciadores da comunicação social, os influencers? Os influencers são importantes, mas são limitados, não é? Pronto, os influencers... Bem, o meu com certeza, não é? Mas o meu podcast, mas há outros podcasts que têm umas centenas de milhares quando eles fazem um unboxing, podem fazer um unboxing de uma garrafa de vinho verde. Podem. Normalmente o problema é quando eles começam a ter muitas visualizações, também começam a ficar muito, muito caros, não é? Essa é que é a questão. E oferecer-lhe uma garrafinha de vinho verde não resolve? Sim, depois... não. Quando eles começam a ter interesse, só o produto não chega. Não é? Mas tem um papel importante e há, neste mundo, quer da gastronomia, quer dos vinhos... E dos jovens, não é? Há muita gente que se torna de facto influenciador e que ajuda na venda aos produtos e que visitam restaurantes e fazem promoção da gastronomia e de vinhos e fazem unboxing, sugestões e por aí fora. E para captar estas gerações mais novas, que há bocado falávamos, dos novos consumidores, eles são de facto importantes. Pois, enoturismo, fazer uma visita a várias cidades, provando os vinhos locais, isso também é promovido aqui na região? É promovido, se calhar a região em Portugal assim, que está um bocadinho mais preparada para fazer isso será o Douro, para os que souberam preparar as suas casas para isso com mais antecipação. Aqui nos vinhos verdes, nos últimos 10 anos, houve uma evolução muito grande. O grande segredo do enoturismo, o enoturismo tem um income importante que faz-se venda à porta, ou seja, eu quando vendo uma palete de vinho ou um contentor de vinho para o Brasil ou para os Estados Unidos posso estar 90 dias à espera de receber, ou 60 ou metade. E há os custos de transporte. Normalmente na área dos vinhos não há custo de transporte, os preços são fixados ex-work, ou seja, à porta da adega, e depois quem compra é que tem o custo. Sim, mas tem um custo na mesma, sim, o custo existe na mesma. Não e quando eu vendo à porta, vendo um vinho a um preço muito melhor, porque estou a comer a margem toda da distribuição. Pois. E tenho logo a entrada de dinheiro. Por isso é uma área de facto importante para a indústria do vinho. Há algumas regiões até vinícolas do mundo inteiro, na Alemanha, na França, no próprio Estados Unidos, em que isso é um fator muito importante em termos gerais de vendas. Nos vinhos verdes ainda não representa uma venda esmagadora, grande, mas já começa a haver algumas quintas que têm, que têm vendas significativas nesta área. A questão do enoturismo é que normalmente quem vem à procura de uma experiência não vem provar um vinho. Quer um hotel onde ficar, quer uma atividade no rio ou no mar. Nós temos aqui assim umas quintas magníficas no Minho. Essa. É preciso criar esse ambiente, não é? Para apreciar bem o vinho, convém criar esse ambiente. O turismo é uma das indústrias mais fortes no mundo inteiro, é inegável, não é? Pois, há países em particular. Há países que vivem do turismo, como a República Dominicana ou por aí fora, não é? Estamos quase. E nós quase parecemos um país tropical. Em termos do PIB, o turismo já deve ser qualquer coisa, já é importante.
E de facto nós temos condições muito boas, a região também, como é uma região muito disseminada, as quintas são muito pequenas, há muitos passos, muitos palácios, muitos castelos, muitas câmaras municipais, ou seja, estamos num processo de integrar e ter o chamado Fazendo um bom produto planeamento. enoturístico. Ok, eu quero um dia, bem, quero uma exato. manhã, quero... Pois. Eu, Centralizar um pouco, mas ter essas possibilidades todas abertas, porque são imensas. Certo, e tem que chegar depois às agências, de viagens, e eles que vendem depois os Promover. os pacotes. Sim. Assim, uma última pergunta, não é? As alterações climáticas e a adaptação da região, a ideia que eu tenho é que as vindimas hoje em dia acontecem 1 ou 2 meses antes do que aconteciam quando eu era miúdo. Não sei se existe, se tens essa ideia também. Sim, as alterações climáticas, ou o aquecimento global, pronto, chamamos assim, porque é o que, no fundo, aquilo que as pessoas depois leem a seguir, nas entrelinhas, afetam a agricultura em geral, afetam, no mundo dos vinhos, afetam as regiões, sobretudo, mais secas, que têm menos água, e as regiões mais... No caso dos vinhos verdes, aquilo que fez, e outras regiões mais frias que estão mais protegidas, porque a própria orografia, como eu dizia desde o início, é regular, por isso nós estamos um bocadinho mais protegidos por esse sistema de água, de chuvas, não temos tufões, não temos esse tipo de coisas, não é? Aquilo que fez foi efetivamente antecipar um bocadinho a vindima. Pois. O que é que acontece na região dos vinhos verdes, em muitas regiões francesas e algumas também espanholas e de outros países? Este aquecimento global que se tem verificado trouxe aspectos positivos. Se nós conseguimos vindimar as uvas, como agora vindimamos normalmente a partir do início de setembro, em algumas regiões mais quentes ou mais interior, na zona de Monção e Melgaço, Alvarinho até se começa já no final de agosto, nós estamos a colher as uvas mais cedo, porque estamos a fugir do equinócio, estamos a fugir do início das chuvas. Por isso hoje, antigamente, vindimava-se muito no final de setembro, outubro. E havia sempre o risco de haver chuva. De haver chuva, complica sempre um bocado, porque as pessoas oram à chuva, porque dilui a uva, enfim, tudo isso. E por isso, no caso da região dos vinhos em específico, este aquecimento global que houve, de facto, aquilo que fez foi promover um bocadinho a antecipação da vindima. E também o facto que falávamos desde o início da viticultura hoje em dia ser mais profissionalizada, porque as uvas de hoje em dia amadurecem, porque a viticultura é melhor feita, também mais antecipadamente. Os dois fatores, de facto, anteciparam uma coisa. Em média um mês. Um mês do que aquilo que era. E isso tu vês como uma coisa positiva neste caso concreto? Na região dos vinhos verdes é positiva. Se calhar pode afetar mais um bocado o Alentejo, por causa da seca global, mas agrícolas, não é o vinho em si, é toda a agricultura. Nesta região não tem sido um problema, até diria que pode ter sido vantajoso. Ok. Bruno, muitíssimo obrigado por teres vindo. Vamos festejar isto com um copinho de vinho verde. Muitíssimo obrigado. Culpa minha. Até à próxima então.